O bairro da Restinga carrega em seu nome o significado de pequeno arroio com as margens cobertas de mato, caracterização inicial do bairro, que teve sua criação por meio da política urbana de modernização da cidade. Essa que, na verdade, seria uma suposta revitalização que aconteceu durante o período da ditadura militar e tinha como política efetiva retirar os negros e pobres das áreas centrais da cidade de Porto Alegre. O nosso bairro foi erguido por aqueles que a sociedade tentava esconder e dizimar. Nos colocaram em um espaço a 22 quilômetros do centro da cidade. Sem luz, sem empregos, sem infraestrutura, combinaram de nos silenciar e nós combinamos de resistir. A Restinga atualmente tem um contingente populacional 3 vezes maior do que aquele pensado inicialmente e é o terceiro bairro mais populoso da cidade, com 51 mil habitantes. Apesar de todos os problemas estruturais que colocaram à prova seus primeiros moradores, foi através de um empenhado trabalho de organizações comunitárias que o bairro tornou-se oficial. Hoje, a Restinga conta com 85 transportes, posto de saúde, criação cultural ativa com slam, bailes, batalhas de rap, estúdio de dança, pista de skate e sendo considerado um autossuficiente núcleo urbano de Porto Alegre e cultural. Alvo Cast. Salve, salve! Começando mais um Alvo Cast aqui do estúdio da Alvo Cultural. A gente está gravando os episódios relacionados às histórias dos bairros, né? Então, Rubem Berta, Restinga, Bom Jesus e também falando sobre os quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. Então acompanhe essa série que está recheada de muita história, muita informação e valorizando as identidades, trocando ideia, conhecendo as pessoas que fazem os bairros acontecer. Hoje a gente está com o B-Boy Julinho, essa grande personalidade do hip hop gaúcho. Aqui a gente recebendo o B-Boy Julinho, que tem uma história fantástica na cultura hip hop aqui no nosso estado, mas que tem uma identidade muito forte com a Restinga, né, mano? Sim. Então, cara, bem-vindo aí ao nosso podcast. E, cara, primeira coisa, assim, queria que tu te apresentasse pra galera aí que não te conhece, né? E falasse um pouco, cara, como é que tu foi parar na Restinga? Tu nasceu lá, tu foi pra lá em algum momento? Bom, tô vim meio correndo aí no ônibus, né? Um pouquinho calor aí fora. Então, o meu nome é Júlio César Oliveira de Oliveira, né? Mais conhecido na cena mesmo, assim, da cultura e do hip hop por B-Boy Julinho RC, né? O RC vem do Restinga Crew. E, cara, eu sou, né, vamos dizer assim, cria da Restinga e permanente da Restinga, né? Já me convidaram para ir morar em outros lugares. Uma época eu morei um tempo na Lomba do Pinheiro, assim, mais ou menos, acho que uns 9 meses, mas não tem, igual a Restinga não tem, né? Sempre morou ali? Eu sempre morei ali. Tu nasceu ali? Sim, no caso, os meus avós, né? Meus avós, sim, foram levados para ali na criação do bairro. Logo quando só tinha uma rua, né, que era a principal e essa abolição, né, que é onde a gente mora até hoje. Rua Abolição, 582, né? Então já tem uma história de gerações cara. Tem. Do tempo massa. Que o pessoal guardava os lugares, assim, que eu sempre ouvia as histórias, né? Guardava os lugares do ônibus com pedra, né? Então, se tu chegou lá, tem uma pedra na frente, já tem alguém naquele lugar. Essa era um ponto só que o pessoal marcava. Então, eu lembro que meu avô comentava, né, que tinha um ônibus que saía de manhã cedo e que voltava de noite. Então, era um ônibus só. Então, a galera já preparava ali, colocava a sua pedrinha, ó, lá é do Lúcio, que vai sair e tal, e assim. Que loucura, né, se mantinha a ordem, né? Hoje o pessoal não consegue nem fazer uma fila. Chegou o ônibus, todo mundo se embola e quer entrar pra dentro do ônibus. Mas hoje é uma cidade, né, mano? Sim, hoje é uma cidade, né? Tem várias linhas, né? Tem vários meios de transporte. Eu acho que é um dos únicos que não para, né? Tem ônibus o dia todo, a noite toda. Dá uma reduzida nos horários, mas sempre tem, né? Então, a gente, dentro da Restinga, a gente tem várias partes, né? Tem a Restinga Nova, tem a Restinga Velha, tem a primeira unidade, segunda, terceira, quarta unidade. Quinta... Barro Vermelho, Chácara do Banco,
Ih, se É vai grande, agora né, Interparque, tem um monte de coisa. Tem tem área rural, né, da Restinga, né? Tem uma Chega a área pegar rural uma também. parte, né, da Sim, área sim. rural de Porto Alegre, A né? parte do morro ali, né? Subidas dos Sim. morros ali é muito linda. Então a gente consegue ver o Guaíba de lá, né? Subiu nos morros, tu olha assim, tu Que legal, enxerga. cara. A Porto Alegre é um local muito lindo, né? Muito Sim. lindo. E longe, né, meu, do centro, né? A história da Restinga tá vinculada um pouco à gentrificação, né, mano? Tipo, afastar o povo do centro também, né? Tirar o povo, né? O povo mais pobre, o povo negro, o povo pobre e tal, afastar ele do centro ou dos espaços mais nobres da cidade, mais perto do rio, mais perto A Restinga foi criada mais ou menos com isso, né? O pessoal que tinha ao redor ali, bem dizer, na área central, eles juntaram o povo e vai para Restinga, né? E daí se foi Tem uma história de onde era o pessoal? Não, eu não sei essa história assim, mas é... A minha mãe, eles moravam na... Mas tem uma função de ser da Cidade Baixa ali, Menino Deus, né? Uma vila que eles falavam muito, eu não me recordo agora o nome da vila, mas tem uma vila que era o nome, que era bem perto do centro. E aí daí tiraram e botaram pra dali Restinga. e acho que daí se estendeu a Cidade Baixa, né? Sim, Era sim. daquela região ali. Não me recordo agora, ela sempre falava o nome e tal, mas não Mas me esse recordo processo o de nome. gentrificação, né, cara? Que se deu origem aos bairros, tipo, o Partenon foi a mesma coisa, o Rubem Berta, né, cara? Tudo, né? Acredito que a maioria dos bairros, né? De periferia, assim, né, cara? De periferia, esses bairros grandes, assim, tipo Rubem Berta, Restinga, que é grande também, né? Sim. Tem muito essa vinculação, muita desse projeto de gentrificação, que a galera não tá ligada, que é um nome técnico pra, mano, afastar os uma galera mais pra indesejáveis. longe, ó, vai. Quem é pobre, né, cara? Mas, mano, me conta um pouco, cara, como é que deu a tua... Como é que foi viver na Restinga, cara? Como é que foi a tua infância ali? Como é que foi que tu entrou na cultura? Como é que teve esse movimento? Eu vi tu conversando agora antes nos bastidores aí com o Jefferson, falando um pouco sobre um grupo que não é da minha época, então eu não conhecia ele, mas eu sei que o Mário Pezão foi um dos caras que foram a base da cultura hip hop e influenciou toda uma geração em Porto Alegre, mas especificamente na Restinga, né, também. Queria que tu contasse um pouco, cara, como é que foi essa tua infância aí, como é que foi tua entrada na cultura e daí em diante, né, cara? Bom, eu lembro assim, ó, né, vamos dizer já, do meu tempo da Restinga, porque hoje eu moro na Restinga, mas eu vivo mais dentro de casa e dentro do estúdio trabalhando. Sim. Né, eu chego em casa, então, para descansar, e às vezes o descanso é rápido, né? Correria do dia a dia, né? Correria, então, dando aula, trabalhando, graças a Deus que o trabalho já é o meu lazer, porque eu gosto com o que eu trabalho, então... Consegue viver do hip hop, sim, né? Então, coisas há que 21 anos já que eu vivo assim. Coisas né? que são difíceis hoje, né? cultura. Que é um sonho pra muita gente, né, cara? Viver da cultura hip hop, né, da cara? cultura hip hop. Mas é possível, viu, galera? É possível. É difícil, não é fácil. E eu, cara, na Restinga, eu lembro que assim, ó, eu pequenininho, né? Eu me recordo que a gente morava na rua aí, que é bem mais ao canto da velha, sabe? Quase Chácara do Banco, ali, Barro Vermelho, então é mais ao fundo. Mais próximo à Escola Lidovino, de repente tu já ouviu falar da escola. Sim. Então a gente morava bem ali na esquina, né? E sempre foi muito tranquilo, era muito mato aquela zona. Então tinha a nossa casa, que bem da nossa casa tinha a entrada para o beco, né? Que depois não é mais beco, depois agora se fizeram uma rua, tem uma rua que vai de encontro até a Chácara do Banco ali, o Barro Vermelho, né? Mas antes era a nossa casa e aí um bequinho que a galera foi entrando e foi invadindo, foi construindo mais casa, aterrando, derrubando árvore, acabando com o mato que tinha, os lodos, tudo e foi. Então, o meu tempo, assim, da comunidade, que eu jogava bola, brincava, corria, vivia no meio do mato pescando, subindo em árvore. Tinha um pouco dessa questão urbana-rural, né? Sim, Sabe que bem forte, né? Eu contei na parte que teve o episódio do Rubem Berta que eu também tive uma infância mais ou menos assim, cara. Porque era o prédio, os prédios da Coab terminavam e começava um campo. Tinha até cascata, tem até hoje, uma cascatinha ali e tal, que agora é poluído, né? É um arroio poluído. Mas a gente brincava, cara, no mato, assim. O nosso ali também colhia tinha. Goiaba da árvore. Goiaba, né? Jambolão, amora, pitangueira. Tinha de tudo. Pescava, porque tinha ali as sangas, tudo. Tomava banho na sanga. Caçava passarinho, que eu fui criador de passarinho, acho que até o que é
Até os meus 14 anos, era vício, né? Acordava de manhã cedo para ir caçar passarinho, aquela coisa toda. Até me atrasei um pouco nos estudos por causa disso. Falava pra mãe que ia caçar, ia pro colégio e ia caçar passarinho, né? Então, o cara, quando é mais novo, o cara apronta várias. Mas a comunidade sempre foi uma comunidade muito boa, né? Até por isso que no futuro a gente acabou criando o Restinga Crio para poder mostrar um lado positivo dentro da comunidade, né? Porque sempre onde a gente ia, a gente ouvia falar que Restinga tem isso, Restinga tem aquilo, mas eu acredito que em todos os bairros tem isso, tem aquilo, né? A verdade é que tu escolhe o que tu quer te envolver, né? Então, minha infância foi super boa, né? Ando por todas as partes da comunidade, jogava bola, brincava de se esconder, virava madrugada na rua, né? Quando mais novo e dava para mim fazer isso, eu brinquei muito, curti muito. Sim. A comunidade é muito show de bola. E como é que foi a tua influência, cara? Teve algum momento que tu fez alguma oficina, algum projeto social? Como é que a cultura foi apresentada para ti que tu começou no hip hop? A me envolver, né? Bom, no caso... Quais os grupos que foram a tua influência, a minha mãe e o meu pai... Na nossa família sempre já teve essa coisa de cultura. No caso, a gente se reunia, né? A maioria do pessoal na casa da minha avó, final de semana, e ali rolava de tudo, né? Aquele monte de música, churrasquinho, que massa. Né? Muita dança da família mesmo, aquelas danças mais tradicionais, assim, vamos dizer, mais as gaúchas, né? E aquilo foi despertando. Aí minha mãe tinha uma função que ela fazia umas festas na casa dela, tinha toca-disco, vinil, né, fitas, que hoje em dia a gente nem acha mais. As MD, né? As fitinhas e tal. E aí eles reuniam e faziam festa em casa e a gente já foi se acostumando vendo aquilo, né? Mas a minha introdução mesmo dentro da parte da cultura hip hop, assim, vamos dizer, na parte do break, foi através do meu irmão. Ele já dançava, né? Quando eu me notei, assim, eles já treinavam, né, em alguns lugares. Às vezes eu acompanhava, não gostava, na verdade, não curtia. Eu achava que se rolar, pra mim, no chão, se rolar não era dança. Então, eu via a galera treinando, eu olhava assim, não, eu era bem gordo, eu era gordinho. E eu via aquilo, não, isso não é dança, não quero fazer isso aí. Até que um dia eu vi uma fita chamada Ultimate B-Boy Session 2, onde eu vi a galera desenvolvendo movimentos que utilizava só o braço no chão. Não tinha aquela coisa de se rolar com as costas e tal. E aqueles movimentos me chamaram muita atenção e eu só ficava vidrado naquilo. Flare, giro de mão, parada de mão, giro de cabeça, né? E aquilo ali me despertou e foi onde eu, vou começar a praticar. E aí já tendo na família, né? Então, fui indo. Pra quem não tá ligado, o Julinho é irmão do Juquinha, né? O B-Boy Juquinha, que é também uma das grandes referências da cultura hip hop, né? Tem uma grande história na cultura hip hop e tal. Mas, cara, e o Restinga Crio, velho? Como é que veio o Restinga Crio? Bom, o Restinga Crio é um fato que também... é uma história, né, meu? Vocês têm uma 20 história... 20 anos, né? Vai pra 21 anos já agora, esse ano de 2023. A gente completou 20 anos o ano passado. E esse ano vamos para 21 anos. Mas é legal, tá chegando a 18. Então vocês estão mais... correria. É uma correria. Então, a Crio, no caso, tinha uma oficina que era desenvolvida no abrigo noturno Ingabrita, se não me falha a memória, que era perto da PUC, onde ficava a galera que tipo moradores de rua, mas eu quero tirar um sono e tal, ia lá pro abrigo. E aí no abrigo tinha várias regras, né? Tu vai ficar no abrigo, tu tem que estudar, tu tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que procurar um trabalho e tal. O abrigo direcionava a galera e dentro do abrigo tinha as oficinas, vamos dizer, de hip hop, né? Onde rolava a oficina, vamos dizer, mais voltada pro grafite e pra dança. E ali a gente começou a frequentar. Eu e o Vinícius acompanhava, né, o instrutor para desenvolver e aprender como lidar também. Então ali foi onde a gente começou a despertar essa ideia. Participávamos do grupo Realidade de Rua, que era da galera do abrigo, e conforme a gente ia fazer a apresentação com o pessoal do Realidade de Rua, tinha um momento que a gente se apresentava. Então aí falava, eu sou o Julinho, moro na Restinga. Sou o Testinha, moro na Restinga. Eu sou tal pessoa, moro em tal lugar. Mas sempre que a gente falava que era da Restinga, tinha aquela brincadeira. Os caras da Restinga, guarda a mochila aí que os caras são chinelo. Esconde a carteira aí que tem restingueira, é perigoso. E aí, devido a toda essa brincadeira, que a gente levava na brincadeira, mas ficava... por que fala que o cara é chinelo? Tá ligado? Por que tem essa questão? Então, vamos criar algo com uma identidade positiva. Que sempre que falar, tem os caras da Restinga estão aí, que massa, vamos trocar ideia com os caras. Show de bola, se tem Restinga, tem arte, tem cultura. Então, a gente decidiu se criar um nome, né?
E aí a gente tinha uma apresentação que a gente ia fazer com o da Guedes, na época, na escola de samba, né, no Estado Maior da Restinga. Era um amigo nosso que estava promovendo essa festa, o Paulo Henrique, e ele queria tanto que a gente dançasse. Mas ele não queria colocar o nome Realidade de Rua, porque Realidade de Rua era o pessoal do abrigo. E em um ensaio que nós ensaiava na casa dele, né, nós ia para lá e ficava incomodando, praticando, tentando desenvolver as técnicas do break, né, de alguns movimentos. Em um ensaio na casa dele, a gente trocando ideia. Aí eu falei pra galera, cara, vamos colocar um nome Restinga para poder mostrar algo positivo da nossa comunidade. E o Lucas, né, o Foguinho, veio e disse, cara, tudo que tem a ver com hip hop tem o CRIO. Né? Ah, não sei o que CRIO, não sei o que lá CRIO, tudo tem CRIO. Então, vamos juntar o Restinga com o CRIO para dar a identidade que nós somos do hip hop. E aí deu, né? Aí então, eu toquei o nome Restinga, o Lucas jogou o CRIO e formou o Restinga CRIO. Que massa, mano. 20 anos já, mano. 20 anos. Pô, tem que escrever livro, né, mano? Olha, já fomos convidados para tem que escrever. A gente tem registrar isso, né, cara? A gente tem alguns registros, assim, de algum foto, pessoal que fez. Coisa. Tem. Vocês entregaram material pro museu lá do hip hop também? Tá? Alguma coisa. Eu tô com um esquema lá, por causa dessa função do nosso estúdio, que a gente começou a correr e construir. Então eu tô com muita coisa bagunçada dentro de casa. Imagina, né? Tem uma peça, eu acho que tamanho dessa, lotado de coisa, e é difícil de ter tempo para parar e organizar. Sim. Mas já falei com o Rafa, já a gente tem um material que a gente tá organizando, cara. E vou passar para ele, sim. Porque tem que ter, né? Tem que ter, faz parte da correria. Tem a base da parada, principalmente do break, né, cara? Como é que tu vê, mano? Só curiosidade minha agora, como é que tu vê essa questão do break nas Olimpíadas, assim? Tu vê com uns bons olhos e tal. Eu sou do skate, né, cara? Sim. E eu, por exemplo, o skate também tem uma visão dúbia, né? Sobre o problema nosso é a questão cultural do skate. A gente não quer que perca a cultura do skate. A gente tem medo de perder a cultura do skate, a gente não quer que isso se massifique, porque quando tu massifica, a cultura se perde, se esvazia, né? Sim. E vira business, vira negócio e talvez não seja tão interessante para a permanência da cultura do skate ao longo do tempo. Então tem essa visão e também tem a questão que eu penso o seguinte, eu sempre defendi o skate nas Olimpíadas, mas como investimento no skate de base, né, cara? Naquele moleque que tá na periferia, como é que ele vai acessar ter um skate, como é que ele vai ter escolinha de skate? E querendo ou não, as Olimpíadas, como tem lei federal, o recurso vem pra base, né? Sim. E é o que vai acontecer com o break também. Já break deve também, estar acontecendo. Né? Já, porque vai agora, o governo é obrigado a dar um recurso pro break para fazer a base do break para poder ter a participação nas Olimpíadas. Sim. Então isso eu acho que obriga o Estado a bancar a parada, entendeu? Isso eu acho fantástico. Agora tem essa questão cultural, né? E eu queria escutar de ti, cara, o que tu acha, assim? Eu acho que é algo bom, né? Tudo que vem que é para alavancar e mostrar o trabalho, porque querendo ou não, o break mesmo estando nas Olimpíadas, ele vai mostrar a realidade de quem está dentro da periferia, de quem trabalha como cultura, né? Acredito que no skate seja a mesma coisa. Não tem como tu colocar algo que é cultural, né, dentro de um lance esportivo sem tu mostrar a realidade, né? Porque tu vai ter que primeiro pegar dentro da cultura para chegar até a parte, vamos dizer, mais esportiva, assim, né? Porque, poxa, há tantos anos que eu trabalho com isso e eu vejo que o break ainda não tem um espaço ainda, cara. Por ser uma dança tão difícil de se executar, não é uma dança que, eu chego ali, eu olho na internet, eu jogo o braço para cima e balanço o ombrinho, tô dançando, tô abalando. Não, é uma dança que força, resistência, equilíbrio, exige muito, né? Exige do teu corpo, exige atletismo, né, mano? É bem comparado, assim, se for ver, é uma forma de atletismo. Porque, é forte. Né? Acho que o que chega mais ou menos ali próximo, vamos dizer que seria a ginástica olímpica. Ginástica olímpica, Ginástica olímpica, ginástica artística, né? Isso. Eu acho que esses daí chegam um pouco perto. Mas eu acho que a gente ainda está além da ginástica olímpica e da ginástica artística, né? Por quê? Porque a gente utiliza dessas duas formações em muitas outras vertentes. Sim. Porque é capoeira, é o jazz, é o balé, é o maculelê, é tudo, cara. Cara, eu tinha uma época que eu ia para as festas, na parte da noite, que eu curtia e tal. Agora já não saio muito, dificilmente eu saio, né? Mas antigamente, vamos dizer, até os meus 30 anos, eu saía bastante. Tava sempre curtindo festa, direto. E eu gostava de reparar em quem tomava um trago, né? Porque
Porque geralmente as pessoas se movimentavam de um jeito mais diferente e aquilo eu gostava de absorver para introduzir dentro da minha dança para ter uma personalidade diferente, para não ser aquela mesma coisa, porque dentro da cultura, né, vamos dizer assim, cada um gosta de ter a sua identidade. A sua assinatura, né? Isso, O b-boy tem essa assinatura. É isso, a gente né? gosta de ser diferente. É que nem o grafite, né? Que nem o grafite. Por mais que o pessoal diga assim, mas a tua dança não é legal, a tua dança não tá certa. Né? Porque o break tem muito isso. As pessoas que são mais dentro do modo, vamos dizer, style, a galera gosta que tu faça sempre uma coisa mais direcionada. É isso, é top rock, é footwork, freeze e tal. Agora o cara que já é mais amplo, vamos dizer, o cara que geralmente a gente é chamado de power move, né? Os pés de barro. A gente já mistura tudo. E a gente não tem uma preocupação de seguir uma linha tão correta, né? Não que seja correto, mas uma linha tão padrão. Sim. Tem as pessoas que é padrão, tu tem que fazer o footworkzinho exato. Tem que pisar conforme... Para nós já não. Para nós a gente acha que tu tem que ter as bases, sim, para aprender a dançar, e depois tu tem que desconstruir aquilo, para te poder criar a tua identidade. E muitas vezes para algumas pessoas tu não sabe dançar. Não, tu tá dançando errado. Não, para outras pessoas é isso aí, tu aprendeu a base e tu saiu da base, tu evoluiu, tu criou uma outra identidade. E o break não adianta, cara. Se tu não cuidar do corpo, tu não vai ter uma durabilidade. Eu conheci pessoas que começaram a dançar com 18 e com 22 já não dançavam mais. Então, gente que começou com 15, que com 18 já não dançava mais. Tem que ter uma constância, um estudo, né? uma pesquisa, todo um cuidado, né? Porque... Mas agora tem a medicina esportiva, por exemplo, o skate, no caso, falando por conhecimento de causa, né, cara? A carreira do skatista era bem mais curta que hoje. Mas por quê? Porque tem medicina esportiva, hoje tem o treinamento funcional. Tu precisa, para fazer determinados movimentos, ou tem, por exemplo, impacto, tu tem treinamento específico para impacto. Força, que vocês usam muito força, né, cara? Tu tem que fazer grupos de músculo, tem que trabalhar aqueles grupos de músculos, né, fortalecer. Então tem treinamentos específicos. E então a medicina esportiva também na recuperação e na manutenção, né, do corpo do cara, consegue ter uma longevidade maior do skate, pelo menos, né? Eu acho que acredito também o break. Claro que falta, né, cara, pra hoje, que a gente tá falando assim de uma situação ideal. Mas a gente sabe que hoje o moleque na periferia dificilmente vai ter acesso a um fisioterapeuta, a um treinador. Sim. Talvez agora com as Olimpíadas se obrigue, porque tu tem que ter, né? O skate, por exemplo, é obrigatório agora ter técnicos, tem que ter registros, tem que ter... um monte de coisa, né? Tem uma comissão técnica de saúde, então... Tipo, agora tem umas exigências que a gente ainda tá... A organização do skate ainda tá se adaptando. Porque tem que ter um médico, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter não sei o quê, tem que ter um... Sabe? E isso tudo é difícil, né? É difícil, tipo... Mas a gente não tá acostumado, né? Eu tenho um tendão rompido do ombro direito, tem uma média de 7 a 8 anos já. E quem deu um jeito de resolver e se adaptar foi só eu. Fiz alguns exames, algumas coisas, fiz fisioterapia e tal, mas nada... imediato. Não tem acesso, né, cara? É difícil, né? É difícil. E aí, pelo SUS, tu nunca sabe quando vem. Demora, né? Tu te escreve lá, tu faz tudo que tem que fazer e tu espera. E o esperar, tu nunca sabe. Pode ser para amanhã, como pode ser para daqui 5 anos. Sim. Então, a gente se vira conforme a gente pode, né? E como eu disse, né? O cara que dança break tem que se adaptar, tem que se modificar, evoluir. Eu fui fazendo isso, fui transferindo alguma coisa de uma forma para outra e pra tocar ficha. Dançando. O bom é que a gente aprende, né? A gente se machuca e quem a gente ensina não se machuca, né? Sim. A gente já sabe como fazer as coisas. Então, a galera que tá dançando, movimento correto, esse movimento aqui tu vai te lesionar. Tem um instrutor, tem um profissional ali que já viveu de tudo um pouco, a gente consegue instruir bem melhor. Que nem a gente tem um menino lá, o Maurício, que é talento. Tem meu filho também, o César, talento. Mas teu filho também, né? O Vitor, que é um menininho pequenininho, talento. Sim. Fora um monte de menina que todas são talento. Teu filho participou da nossa competição de break aqui, né? Da Alvo, que a gente fez na pandemia. Eu participei também. Tu participou também, né? Participou também. Foi bem boa. Legal. E como é que ele tá? Ele tá nativo ainda, tá dançando? Tá na correria comigo, né? Esse ano a gente tem uma visão assim... se preparando um pouco mais para competir na Red Bull. Ano passado a gente participou das 2 eliminatórias da Red Bull, né? Da eliminatória em Curitiba e a eliminatória em São Paulo. Para ele foi... baita experiência. Show de bola, assim, né? Tá feliz da vida, tá louco que chega as datas de novo.
nos preparando para outros eventos também, né? Que nesse ano, graças a Deus, a gente está vendo que vai ter bastante eventos, né? O Rio Grande do Sul está um pouco devagar, assim, nos eventos, mas para fora do Rio Grande do Sul sempre Tá tem, rolando. né? Tá rolando bastante. Até aproveito já para convidar a galera aí, dia 18 de março, a gente vai estar realizando os 10 anos do Circuito Arena, né? Lá no nosso estúdio, na Restinga. Foi um projeto que a gente aprovou aí, né, no FUNPROARTE. Então, que massa, graças a Deus, a gente vai estar sendo... né, recebendo para fazer tudo e podendo pagar todo mundo para fazer tudo, e mais o apoio da Silverback, que é um pessoal lá da Filadélfia, lá do outro lado do mundo, que vem nos dando um suporte por algumas atividades que a gente faz. Que da hora, meu, que da hora. Esse edital é daquele dos eventos comunitários? Isso, Cultura Viva, aquele. Ah, sim. Legal, né, cara? Porque eu sou conselheiro de cultura, né, cara, pela cadeira do hip hop. A gente tem cobrado, no ano passado a gente foi a nossa principal cobrança, né? Porque teve as celebrações de aniversário de Porto Alegre e os eventos nas periferias nenhum, Nada. né, cara? Nada. Tu via aqueles palcos gastando milhões aí. Não que não tenha que ter. Eu acho que tem que ter esses eventos centrais e tal. Mas tu não via nada na comunidade, né, cara? E às vezes pro moleque, pra criança, pra família sair com seus filhos pra ir pra uma redenção, por exemplo, lá na Restinga. Vai ter que pegar quantos ônibus, né? No mínimo 1 hora de ônibus, né? Entendeu, pra chegar cara? até a Redenção, né? Então, e o bairro pode oferecer uma atração bacana, né? De celebração. Eu lembro que nem vocês agora era mais um projeto. novo, tinha isso. Tinha a Semana da Restinga que era muito legal, era um investimento bacana. Semana da Restinga, a última vez que a gente participou, acho que foi em 2011. E a gente desistiu porque o profissional nunca é valorizado. Então, nunca tinha um cachê, nunca tinha um palco adequado para a gente desenvolver nossas atividades. Quando vinha um palco adequado, não tinha espaço, porque o pessoal lotava de equipamento, de retorno de coisa. Então, não tinha como desenvolver a dança, sabe? Não era pensado para todas as áreas. Era uma coisa voltada sempre mais para a parte da música, né? E sendo que na comunidade tem de tudo. Tem várias expressões, né? Várias expressões, né? E agora rolou ano passado, o ano passado rolou, daí a gente faz parte do coletivo Hip Hop Tinga, né, que a princípio os criadores é o pessoal da família Preto Bom, o De Nós Pra Nós, se não me falha a memória, eu acho que o Emancipa também. Então, essa galera fez um movimento, criaram o coletivo Hip Hop Tinga, a gente faz parte, e no ano passado a gente dançou, né, fez a apresentação na Semana da Restinga. O palco até estava um pouquinho melhor, assim. Sim. A galera organizou para poder, né, ser desenvolvido e tal. Mas a mesma história de sempre, né? Nunca tem um investimento por artista. Cachê, aí tu imagina, cara. Nós lá construímos um estúdio, gastamos mais de 100 mil para fazer um estúdio de dança, né? Por quê? Porque na comunidade tem vários espaços que a gente poderia estar utilizando, mas as pessoas, elas não querem te apoiar para te fazer algo positivo. Sim. Elas querem te ajudar se elas estiver ganhando algo em cima de ti. Uhum. Aí elas querem te ajudar. É poucos que vêm assim, não, cara, eu vou te ajudar porque tu tá fazendo uma coisa boa, eu acredito no que tu faz. A maioria que vem, tá, te apoio. Tu começou a te destacar, agora eu quero que tu me dê uma grana. Quero que tu... isso aí vai ter que ser pra mim. Pô, mas se tu tá investindo na galera, deixa a galera caminhar, né? Tá rendendo, deixa tocar. Começar a falar, são várias coisas de oportunidades, cara, que a comunidade podia estar bem mais além do que tá, e são lugares que estão lá parados e sem... Cara, mas essa é uma realidade dos outros bairros também, Julinho, é do Rubem Berta, é da Bom Jesus também, né, cara? Não tem o investimento na cultura, né? E na prática cultural do esporte, da cultura, do lazer, né, cara? Porque às vezes até a gente vê que tem, né? Às vezes até tem, a gente sabe que para algumas partes entram investimentos, mas o investimento não chega direto nas pessoas que estão desenvolvendo as coisas, né? Então é uma coisa que tomara que mude. Né? Que o investimento comece a chegar em quem faz de fato. Porque muita coisa cai na mão de quem não faz. Não faz, né? Que não é da cultura. Mas só que como é referência, já faz isso há muito tempo, e vai para um lado, vai para o outro, acaba que sempre cai nas mesmas pessoas e fica difícil, né? Fica difícil. Quais os projetos hoje, cara, que tu tá fazendo, assim? O que tu tá tocando ficha na... Bom, atualmente, né, eu trabalho na Lomba do Pinheiro, na Escola Algodão Doce, Creche Algodão Doce. Lá eu trabalho com o pessoal do SAS e da Educação Infantil. E na Restinga eu trabalho no Centro Social Pedro Padre Leonardi. Também lá eu desenvolvo a parte do grafite e a parte das danças urbanas. Mesma coisa que eu faço também na Lomba do Pinheiro. E no estúdio, né?
No Sim. estúdio nosso ali também dança. O grafite é o tempo todo, onde a gente para, já pega um papel, troca uma ideia e tal. Mas a dança geralmente é terça e quarta, das 6 às 7. A gente faz um apanhado de base, né? Ensinamos base das danças urbanas. É break, é house, é o hip hop freestyle, é uma dancinha mais da moda, vamos dizer. Se até TikTok, a gente faz de tudo com a Sim, galera. que a galera tem um interesse, às vezes vem Sim, pelo vem TikTok, pela moda, pela coisa que tá mais na... mas daqui a pouco né? entende... E daqui a pouco entende toda uma realidade, que até o TikTok mesmo tem danças, né? Tem passos que são das danças urbanas, São, e aí né? a gente vai se inserindo e direcionando um pouco mais legal, as cara, ideias. que tu não tem esse preconceito, porque é uma forma de atrair essa gurizada nova, né, cara? Eu danço tudo, né, cara? Eu danço tudo, a galera que tá com a gente dança tudo, a gente gosta de arte, de cultura e de se divertir, né? Porque sem diversão não tem construção. Sim. Tu fica fechado numa bolha e aquilo se torna algo chato, algo sem graça, e daqui a pouco tu não quer mais. Sim. Então tu tem que te divertir, tu tem que respeitar e tu tem que entender. É quando tu entende que, cara, eu posso me divertir sem desrespeitar ninguém, eu posso fazer muita coisa boa. Vai. Que legal, Não mano. tem, né, Isso aí cara? dá A cabeça tem que ser aberta, Tem que né? ser A aberta, cabeça tem que cara. ser Tem que aberta. e se nós do hip hop não tiver a cabeça aberta, quem que vai ter, né, cara? Porque nós somos resistência, estamos tentando mostrar uma outra realidade, tentando abrir os olhos. Sim. Aí nós vamos sim. ficar com a cabeça fechada, né, cara? Até eu acho complicado. que isso é uma coisa importante, porque eu trabalho, né, como a gente disse, há 21 anos já com isso, e acredito que essa forma de se pensar, de tu tentar juntar tudo de uma forma que fique agradável. Porque muita gente tem, é break. Eu não vou inserir um passo de balé, um passo de jazz, porque é break. Não, tu pode fazer aquele passo de balé, mas com a expressão do break, né? Então, tu tem que se transformar. Eu não vou ensinar o grafite porque a criança só quer desenhar no papel, não quer pegar um spray. Poxa, vamos só ficar no papel então, sabe? E assim tu vai se adaptando com tudo um pouco. Então, para te poder ter, eu vejo, né, ter um alcance e poder trabalhar, tu tem que estar sempre te transformando e te adaptando a cada realidade. Não adianta eu sempre ser isso aqui, vai ser sempre isso. Eu tenho que chegar ali e fazer sempre isso. Vai ter lugares que as pessoas vão dizer, cara, isso aí não dá. O que tu pode fazer? Tu pode te transformar e dar aula de break ali na areia pra galera, ou tu sempre vai ter que ter um paviflex e vai ter que ter um piso bom? Tu consegue fazer aula de break no pátio? Tu consegue fazer uma aula de grafite só com giz no chão com a criançada? Então, beleza. Então a gente tem que ter essa visão, que tu tem que te adaptar e vai ter lugares que tu vai ter tinta, parede, rolo, spray, cap, pincel, e vai ter lugares que tu vai ter um giz e não vai ter nem parede. E aí o que tu vai fazer, né? Tem que se virar, né, mano? Se virar. Então isso é E não deixar de fazer. Não deixar de fazer. Isso é um um obstáculo que a gente tem que estar preparado para, né, para pegar e saber se transformar com aquilo que vai aparecer, né? Porque senão, se tu quer sempre o melhor, mas tu não sabe trabalhar com o pior, tu não vai ter o melhor, Sim. né? Então, uma coisa meio louca. A gente tá encerrando nosso podcast aqui. Cara, eu queria que tu deixasse aí umas considerações finais, aí se tu tem algum projeto para divulgar, teus perfis também, né, das redes sociais, pra quem quiser acompanhar o Restinga Crew, o teu trampo também. Tu tá fazendo grafite também, né, como uma arte nova agora na pandemia, se renovando, né, cara, entrando mais nessa arte do grafite. Também quem quiser fazer um trampo contigo e tal. Enfim, cara, espaço Bom, teu. galera, tem o Instagram aí, Bboy Julinho RC. Só procurar Vai estar no lá. vídeo aí, vai estar no vídeo. Fácil, né? Vou estar num freeze aí com o braço só, com a camisetinha verde. Procurar o Restinga Crew oficial também, bem de boa, pode chamar por ali, por qualquer uma das duas redes ali que a gente vai atender. Convidar a galera que quiser participar, e a gente está com o projeto Padrinhos da Crew, onde a nossa busca é ter 1.000 apoiadores com um valor de R$10 por mês, né? E esse valor a gente vai reverter para ter profissionais trabalhando em tempo integral dentro do estúdio, né? Para quem não conhece, a gente tem um estúdio de dança, vai completar 2 anos já que a gente construiu esse estúdio. Até hoje eu tenho o calo na mão ainda, na construção do estúdio. Construímos com o nosso próprio suor, abrindo buraco, né? Eu trabalhei com o projeto da FECI, do Internacional, mais ou menos quase 7 anos. E aí peguei toda a grana que saiu de lá quando deu a pandemia e dei a louca. Vamos fazer o nosso próprio espaço, vamos trabalhar, vamos investir. E aqui ninguém nos tira, aqui é nosso. O que a gente quiser fazer, a gente faz. O que a gente não quiser fazer, a gente não faz. E estamos aí, levando cultura para a comunidade.
mantendo o break vivo dentro da nossa comunidade, Isso né? é Porque fundamental, né, mano? eu lembro que na época que eu comecei a dançar lá na URT, tinha muita gente que dançava break. Hoje em dia, eu acredito que tenha só o Restinga Crew e as vertentes, né, do Restinga Crew, que daí, vamos dizer, tem a Céia, que foi nossa aluna, Sim. né? Tem, acho que... tem uma galera lá, todo mundo foi nosso aluno, né? Todo mundo que tá envolvido... Passou pelo Restinga Passou e pelo tal. Restinga Crew, né? Passou por nós, pegou um pouco da A nossa semente, né, experiência mano? aí. Semente. E graças a Deus tem algumas vertentes que continuam trabalhando, né? E é isso aí, cara. Entra lá, chama a gente aí, quer fazer um grafite, quer chamar o grupo pra fazer uma apresentação, gravar um clipe. Ô, meu, é impressionante, Fica à vontade. pra não se estender mais, que senão a Maria vai ficar louca com nós ali. Mas é legal, cara, que o Restinga Crew eu sempre encontro nos eventos de hip hop, cara. Tipo, é certo, mano. Eu vou num evento de hip hop e dificilmente vocês não estão, cara. Isso é muito legal também, vocês sempre estão. A gente se encontrou em Pelotas uma vez, né? Lembra? A gente tá Então, sempre correndo, né? cara, Sempre aonde a correndo. gente vai no evento de hip hop, o Restinga Crew tá lá. Se tem break, vocês vão Estão estar. por ali. Alguém Por vai ali. estar, alguém vai estar representando, né? Isso é muito massa também. Meu irmão, obrigado por tudo aí, obrigado pela troca de ideia. E é isso aí, pessoal. AlvoCast, Julinho, Restinga Crew, seguem lá nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do AlvoCast, falando um pouco sobre a história das pessoas que vivem os bairros de periferia, aqueles que fazem acontecer de verdade. E a gente recebendo aqui essa grande personalidade do hip hop, Julinho, Bye Julinho aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Seguimos em frente então, semana que vem tem mais. É nóis, valeu!